O casco do cavalo batia em algo duro na areia quando a veterinária encontrou uma velha placa militar com o nome de um parente que todos julgavam ter desaparecido para sempre. Ao reconhecer as letras gravadas, o detetive que a acompanhava congelou e a praia inteira mergulhou em um silêncio sufocante. O que aquela descoberta significaria para o destino de todos? Quando chegaram a um trecho onde a areia era mais dura por conta da maré baixa, Soberano relinchou de súbito e começou a cavar o solo com força. Marcela quase foi arremessada para a frente quando ele firmou as patas e jogou o peso contra a areia. Sem entender o que se passava, ela puxou as rédeas, pedindo calma, mas o cavalo parecia possuído por uma determinação urgente. A cada golpe de casco, grãos de areia saltavam pelo ar, voando em pequenos montes que se espalhavam ao redor. Com o coração acelerado, Marcela desmontou. Tentou puxar Soberano para longe, mas ele não arredava o casco. Inclinando-se para ver melhor, percebeu um brilho metálico surgindo entre os grãos de areia úmida. Ela se abaixou, limpando a área com cuidado, e o que viu a fez congelar por um instante. Uma quina de metal acinzentado, enferrujado em alguns pontos, mas ainda sólido. Parecia a lateral de uma caixa, possivelmente enterrada ali havia muito tempo. "Calma, menino", sussurrou, enquanto passava a mão pela crina de Soberano, que ainda bufava, repleto de tensão. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquilo não era lixo qualquer, nem algo que alguém deixaria por acaso na praia. Havia uma aura pesada, quase opressora. Com o coração aos pulos, pegou o celular do bolso. Precisava pedir ajuda, mas não sabia bem a quem recorrer. Pensou por um segundo em chamar algum colega veterinário, mas descartou a ideia ao se dar conta de que o problema ali não era com o cavalo. Hesitante, ela ligou para o serviço local de emergência tentando explicar o que encontrara. A atendente, no entanto, não compreendeu muito bem. Falou de chamar um especialista para checar se não seria um objeto perigoso, talvez algo velho demais para se mexer sem o devido cuidado. Desligando, Marcela tentava não entrar em pânico. Até que viu, um pouco mais ao longe, um guarda-vidas que caminhava pela areia para checar se estava tudo bem com os banhistas. Ela acenou e chamou por ele. O rapaz se aproximou rapidamente, escutando a história de Marcela enquanto examinava o contorno daquela caixa, ou o que quer que fosse, na areia. Coçou o queixo com a expressão apreensiva. Pode ser algum tipo de material bélico antigo. Acontece às vezes de achar munição velha ou até objetos de origem militar na costa, mas não com tanta frequência. Eles estavam analisando como cavar sem causar danos, quando alguém chamou o nome de Marcela ao longe. Era Leandro, um surfista loiro que ela conhecia das redondezas. Ele vinha com a prancha embaixo do braço, demonstrando curiosidade ao ver o pequeno aglomerado de gente ali. "O que foi, Marcela? Tá tudo bem?" perguntou, pousando a prancha na areia. Ela explicou, apontando para o contorno metálico. O olhar de Leandro se iluminou com uma mistura de fascinação e preocupação. "Já ouvi histórias de coisas antigas que surgem aqui depois de fortes correntes. Na Segunda Guerra dizem que submarinos alemães chegaram perto dessa costa. Ele foi interrompido pela chegada de um homem alto, de cabelos escuros e porte atlético, que se apresentou com um cartão. Detetive Ricardo Nunes. Aproximou-se com passos decididos, aparentemente ciente de que algo relevante estava sendo encontrado na praia. Talvez ele tivesse sido acionado pela polícia local ou estivesse por perto investigando outro assunto. Ricardo observou Soberano, que continuava agitado, e pediu que abrissem mais a areia em volta da caixa, mas com cuidado. O guarda-vidas ajudou a isolar a área, mantendo curiosos longe. Assim que limparam mais a areia, Ricardo franziu o senho. Em um dos cantos surgia um símbolo apagado, ainda visível em meio à ferrugem. Parecia algum emblema militar, com inscrições em caracteres desgastados. "Isso parece muito antigo", murmurou, aproximando o rosto para ver melhor. "Pode ser algo ligado à Segunda Guerra, sim. Há relatos de caixas de suprimentos sendo escondidas em praias ao longo do litoral brasileiro." Marcela sentiu o corpo esfriar. Estava surpresa, mas também estranhamente amedrontada.
Tinha a sensação de que não deveria mexer naquilo. Por outro lado, a curiosidade era incontrolável, e a presença de Ricardo ali parecia confirmar que o achado era importante. A polícia local chegou em seguida, estendendo uma fita de isolamento. Tudo virou um alvoroço. Pessoas fotografando, os agentes conversando sobre contatar especialistas em artefatos históricos. Marcela tentava afastar Soberano para um ponto mais tranquilo, mas o cavalo insistia em ficar por perto, cavando mais como se quisesse expor por completo o conteúdo enterrado. Ricardo então aproximou-se de Marcela. Prazer em conhecê-la. Parece que seu cavalo encontrou algo grande. Ela deu um sorriso tenso e se apresentou. Ele estava muito agitado. Normalmente é calmo, mas hoje... Bom, você viu. Vocês moram por aqui? Cresci neste bairro. Sou veterinária na região. Gosto de cavalgar com ele pela praia. Respondeu, olhando em direção ao mar para tentar conter os nervos. Enquanto conversavam, um dos policiais que ajudava na remoção da areia se virou para Ricardo com uma descoberta. A caixa estava parcialmente aberta, e dentro havia envelopes e papéis de aparência bem antiga. O metal rangeu quando tentaram puxar a tampa, e um cheiro acre de ferrugem e sal se espalhou no ar. Com cuidado, um dos oficiais ergueu a tampa até revelar o conteúdo. Papéis amarelados, um medalhão enferrujado e pedaços de tecido que pareciam restos de uniformes. Tudo estava úmido e cheirava a mofo. Ricardo, calado, pegou um dos envelopes lacrados com uma insígnia quase ilegível. Foi quando seu olhar mudou, de cautela para uma profunda seriedade. Reconheço esse símbolo, murmurou virando o envelope para que Marcela visse. Ela estreitou os olhos, tentando identificar as letras gastas. Não conseguia entender muito, mas havia algo ali que remetia a outra época. O que é? Meu avô. Ele desapareceu anos atrás enquanto investigava rumores sobre objetos assim. Chegou a me mostrar algo parecido antes de sumir. O vento soprou mais forte e os grãos de areia começaram a se mover. Soberano relinchou outra vez, batendo as patas na praia como se pedisse pressa a todos. O guarda-vidas e os policiais formaram um círculo para ver mais do que estava na caixa, enquanto Leandro espiava por cima do ombro dos outros. É mesmo da Segunda Guerra? Arriscou Leandro, com a expressão preocupada e fascinada ao mesmo tempo. Ricardo deu de ombros, ainda olhando para o envelope. Tudo indica que sim. Existem relatos de contrabando, espionagem, submarinos. Meu avô acreditava que tinham trazido algo muito valioso e perigoso para cá, algo que nunca foi encontrado. Marcela não conseguiu evitar um arrepio ao ouvir a palavra perigoso. Ela sempre adorara a tranquilidade de Praia Grande, mas agora sentia-se diante de um segredo guardado nas areias por décadas. A fisionomia de Ricardo transmitia tensão e também determinação. Talvez ele estivesse disposto a ir até o fim para descobrir a verdade. E ela intuía que isso a envolveria de alguma forma. Os policiais começaram a fazer perguntas, anotando as informações. Alguns curiosos tentavam se aproximar, embora fossem mantidos à distância. Leandro, de braços cruzados, disse baixinho para Marcela que pesquisaria mais sobre esses símbolos em casa, aproveitando sua rede de contatos. Ela assentiu, sem saber se ficava aliviada ou ainda mais preocupada com o que poderiam descobrir. Enquanto o sol se aproximava do horizonte, a luz alaranjada deixava todo o cenário com um clima quase de filme. Pessoas conversavam em murmúrios, cientes de que aquele achado podia carregar histórias sombrias. O ar estava repleto de expectativa e ansiedade. Depois de mais alguma inspeção, a equipe decidiu deixar o objeto sob guarda policial por hora, até chegarem especialistas capazes de avaliar melhor os documentos. Marcela, um tanto aliviada, montou novamente em Soberano, acariciando a crina dele. Ainda sentia um nó no estômago que não se desfazia. Ricardo, por sua vez, manteve-se segurando um pedaço de papel muito deteriorado que arrancara do fundo da caixa. Olhava para aquele fragmento com a expressão de quem reconhecia algo pessoal. Então se virou para Marcela, seus olhos brilhando num reflexo misto de esperança e inquietação. Acho que esse símbolo combina com uma antiga foto que tenho do meu avô.
disse ele, a voz quase um sussurro. As cores do pôr do sol pintaram o céu de tons de laranja e violeta. O vento diminuíra, mas havia uma intensidade no ar. Marcela parou ao lado de Ricardo, imaginando o que tudo aquilo significava, ainda sem acreditar no rumo que aquele passeio com Soberano tomara. Foi então que ele ergueu o pedaço de papel, a luz do sol quase atravessando a folha amarelada, revelando linhas tênues de um emblema. Ele olhou para Marcela com uma seriedade tranquila e um respeito novo, como se percebessem que estavam lidando com algo que ultrapassava a simples curiosidade histórica. Ela engoliu em seco, incapaz de prever as consequências, mas consciente de que não havia mais volta. E com a brisa noturna começando a soprar, veio a frase que atravessou o silêncio. Enquanto o sol se põe atrás deles, Ricardo segura um pedaço de papel quebradiço com um símbolo que combina com uma foto antiga de seu avô desaparecido. Ele encara Marcela sussurrando: "Isso vai mais fundo do que qualquer um de nós imaginou." Marcela acordou com um desconforto que não conseguia explicar. Havia dormido pouco, revirando-se na cama, imaginando o que significava aquela estranha caixa metálica. A imagem dos papéis manchados e do símbolo antigo não saía de sua cabeça. Lembrou-se do olhar determinado de Ricardo ao dizer que seu avô estaria envolvido em mistérios da Segunda Guerra. Era difícil acreditar que algo encontrado nas areias de Praia Grande pudesse carregar um enigma tão grande. Depois de tomar um café rápido, ela saiu rumo ao encontro que Ricardo havia sugerido. Ele a esperava em frente a um prédio discreto, com paredes claras e uma placa enferrujada, indicando ser um pequeno centro de pesquisas históricas. Ao vê-la, Ricardo ergueu a mão em cumprimento e mostrou um sorriso cansado. "Bom dia. Conseguiu descansar?" "Um pouco," ela respondeu, ainda abalada com tudo que tinha acontecido no dia anterior. "E você?" Ele balançou a cabeça. "Não parei de pensar naqueles documentos. Acho que precisamos descobrir mais sobre esse projeto que meu avô investigava." Eles atravessaram a porta do lugar, mergulhando em um espaço silencioso. Havia armários repletos de livros antigos e arquivos empoeirados. Uma bibliotecária idosa, de óculos redondos e fios brancos de cabelo, os recebeu com um sorriso gentil. Ao perceber a gravidade no semblante dos dois, indicou um canto onde poderiam pesquisar materiais relacionados à presença de submarinos alemães na costa brasileira. "Contam histórias de navios e submarinos que se aproximaram do litoral durante a guerra", disse ela, enquanto afastava alguns jornais antigos de cima de uma mesa de madeira desgastada. "Meu pai me falou sobre rumores de contrabando e itens misteriosos que teriam sido desembarcados em praias daqui." Enquanto a bibliotecária falava, Marcela e Ricardo folheavam recortes de jornais amarelados, reportagens sobre supostos espiões alemães presos em cidades litorâneas, movimentos suspeitos de embarcações. A cada nova informação, surgia mais uma peça do quebra-cabeça. Em um artigo, encontraram menções a algo que chamava a atenção: Coração de Prata. O texto não dava detalhes, mas relacionava esse nome a um projeto confidencial do Terceiro Reich que estaria em trânsito pelo Atlântico. "Não sei exatamente o que é", comentou a bibliotecária, inclinando-se para ver a página ao lado deles. "Já veio gente aqui perguntando sobre isso, mas nunca consegui dados precisos." Ricardo trocou um olhar rápido com Marcela. A bibliotecária seguiu contando que meses atrás, 2 homens estiveram ali, também buscando qualquer informação sobre uma suposta carga secreta alemã. O modo como a voz dela tremia ao narrar aqueles encontros indicava que havia algo sinistro nessas visitas. "Eles me pagaram para eu ficar de boca fechada se alguém perguntasse", confessou, olhando para os lados como se temesse ser ouvida. "Mas vocês parecem pessoas boas. Eu sinto que devo ajudar." Enquanto isso, Leandro surgiu na porta do local com a prancha debaixo do braço, sempre pronto para surfar, mas agora carregando um interesse estranhamente intenso no assunto. Seu sorriso amigável contrastava com o clima tenso. Marcela ficou surpresa em vê-lo ali tão rápido, mas se lembrou de que ele mencionara pesquisar pistas sobre submarinos e contrabando. Ele largou a prancha perto da entrada,
deixando escapar uma expressão entusiasmada. Resolvi conferir esse lugar, disse aproximando-se. Acho que podemos achar algo que explique o símbolo na caixa. Ricardo, visivelmente desconfiado, recolheu algumas anotações que fizera em papéis soltos. Não dizia muito, apenas respondia de forma econômica às perguntas de Leandro. Marcela, por outro lado, tentava manter a calma. Afinal, Leandro tinha ajudado na praia e parecia genuinamente interessado, embora houvesse algo nele que a deixava incomodada. Vocês encontraram algo sobre aquele emblema? Ele perguntou, inclinando-se para olhar os recortes. Eu vi algumas fotos antigas na internet, mas nada muito claro. Ricardo assentiu, indicando uma pequena linha de texto no jornal. Aqui fala de um carregamento confidencial que chegou em 1944. Uma teoria diz que era algo de grande valor, mas nunca ficou claro se era ouro, tecnologia ou algum dispositivo. E cita esse tal coração de prata. Marcela passou a mão pelos cabelos, pensativa. A mente dela voltava à imagem de Soberano cavando o chão, como se pressentisse o perigo que aquela descoberta trazia. E lembrou-se de como Ricardo mencionara seu avô. Talvez ele tivesse investigado essa história inteira, deixando pistas para serem seguidas agora. A bibliotecária então indicou um outro documento que falava de um grupo clandestino que protegia segredos da época da guerra. Não havia um nome oficial, mas rumores se referiam a eles como guardiões do passado. Marcela sentiu um arrepio ao ouvir esse termo, pois passava a impressão de algo organizado, quase sectário, que lutaria para manter o que quer que fosse aquele artefato longe de olhos curiosos. Depois de algumas horas de intensa pesquisa, sentiram a necessidade de uma pausa. A idosa convidou-os a tomar um café em sua pequena sala, nos fundos do arquivo. Sob a luz mortiça de uma lâmpada antiga, ela contou. Dizem que há restos de um bunker ou de um forte perto do costão. Seu pai, detetive? Digo, seu avô, se bem entendi, talvez tenha pesquisado esse lugar. Alguns dizem até que existiam túneis subterrâneos ligando a praia a lugares desconhecidos. Ricardo escutava com atenção cada detalhe, enquanto Leandro bebericava o café, intrigado. Marcela não conseguia desviar o pensamento da possibilidade de haver um lugar subterrâneo, guardando histórias esquecidas da Segunda Guerra. O silêncio pesava no ar, quebrado apenas pelo ruído de um ventilador velho girando sem pressa. Terminado o café, eles retornaram à parte principal do arquivo. A bibliotecária mostrou algumas fichas que apontavam para um antigo registro de mapas, supostamente trancados em gavetas metálicas. Com uma certa relutância, ela buscou a chave e abriu a gaveta, revelando fragmentos de plantas arquitetônicas e croquis de construções antigas. Cuidado ao mexerem nisso, pediu segurando um lenço para limpar a poeira. Está tudo muito frágil. Enquanto examinavam os papéis, encontraram um mapa parcial de uma área costeira. De fato, havia marcas indicando passagens subterrâneas. Também surgiam nomes em alemão, referências a suprimentos, torpedos e algo que poderia ser tecnologia experimental. Ricardo apontou para uma nota manuscrita no canto do papel. Salvar antes que seja tarde. Poderia ser a caligrafia do avô dele, mas estava muito borrada. Então, num instante, Marcela sentiu que estavam sendo observados. Virou-se rapidamente e avistou duas silhuetas paradas no fundo do corredor, próximas a uma das estantes repletas de livros. De relance, percebeu que uma delas usava um boné escuro e tinha um telefone na mão, possivelmente filmando ou fotografando o que acontecia. Quando ela deu um passo em direção a eles, as figuras se moveram em silêncio e desapareceram pela porta. Ricardo notou e parou de consultar os papéis. O que foi? Acho que tinham pessoas nos vigiando ali. Leandro levou um susto, derrubando parte dos mapas no chão. O tom de tensão aumentou. Pelo olhar de Ricardo, ficava claro que eles não eram os únicos interessados na descoberta do coração de prata e seus segredos. Enquanto tentavam juntar os documentos, a bibliotecária pegou o telefone que tocava. De repente, seu semblante mudou. Havia apenas silêncio do outro lado. Ela tentou insistir.
mas a ligação caiu. Balbuciou que, na semana anterior, também recebera um telefonema mudo após algumas perguntas sobre os alemães. O medo no rosto da senhora era evidente. Marcela colocou a mão no ombro dela para tranquilizá-la, mas por dentro sentia o mesmo aperto. Aquilo tudo parecia grande demais. Ela se lembrou das palavras do guarda-vidas sobre materiais bélicos e do próprio Ricardo falando do desaparecimento do avô. Agora, Leandro também estava envolvido, exibindo interesse incomum. Precisava manter-se alerta, pois não sabia ao certo em quem podia confiar. Eles finalmente organizaram tudo o que acharam útil em uma pasta. A bibliotecária guardou o restante e recomendou cuidado. Ao se despedirem, saíram para a rua. O sol já estava mais baixo no céu, dando lugar a tons de laranja e roxo. A calçada estava relativamente vazia, mas Marcela ainda sentia aquele desconforto de estar sendo observada. Ao longe, uma ou outra pessoa passava, mas não parecia notar o grupo. De qualquer forma, a sensação de perigo persistia. Leandro despediu-se dizendo que iria checar uns contatos. Prometeu avisar se descobrisse mais informações e se afastou, deixando apenas Marcela e Ricardo ali, com a tal pasta de documentos nos braços. Eles caminharam lentamente em direção a uma praça próxima, conversando em voz baixa. Marcela olhava ao redor a cada passo, certa de que alguém os seguia. Tentava se convencer de que poderia ser apenas paranoia, mas a conversa telefônica estranha, os homens que surgiram no corredor do arquivo e os relatos da bibliotecária indicavam o contrário. Ricardo, ainda pensativo, contou que havia recebido uma notificação do departamento policial sobre possíveis relatos de invasões a arquivos históricos em outras cidades do litoral. Parecia que não estavam lidando com amadores. De repente, ele parou, pressionando o braço de Marcela para que ela parasse também. 2 vultos surgiram na esquina da rua transversal. Quando eles perceberam que haviam sido notados, viraram as costas e sumiram na penumbra. Marcela estremeceu. Sentia o coração disparado no peito, sem saber o que fazer naquele segundo. Eles decidiram retomar o caminho, mas agora apressando o passo em direção ao carro de Ricardo, que estava estacionado a alguns metros dali. E no instante em que chegaram à porta do carro, antes de entrar, Marcela viu novamente aquelas 2 silhuetas no final do quarteirão, como se as estivessem vigiando. Havia algo extremamente provocativo em suas atitudes, como se quisessem deixar claro que não estavam se escondendo. Ricardo fechou os punhos ao perceber a mesma cena. Com a voz firme, porém tensa, ele murmurou. Parados do lado de fora do arquivo, Marcela e Ricardo observam 2 figuras anônimas desaparecerem em um beco escuro. Ricardo murmura: "Estamos sendo seguidos, e eles querem que saibamos disso." Marcela apertou o volante enquanto a chuva batia forte contra o para-brisa. O barulho rítmico dos limpadores de para-brisa cortava o silêncio tenso que pairava dentro do carro. Ricardo, no banco do carona, observava o GPS e os rabiscos num mapa desgastado, tentando identificar a estrada de terra que daria acesso a um forte desativado à beira-mar. Eram quilômetros de curvas sinuosas, ladeadas por vegetação densa e pouco iluminada. O cansaço do dia anterior ainda pesava, mas a determinação de investigar os segredos escondidos naquela construção abandonada os impelia a seguir em frente. Por fim, avistaram, em meio à bruma da chuva, os contornos enferrujados de um antigo portão de ferro. Parecia ter sido arrastado pela erosão do tempo, meio retorcido e com parte das hastes comidas pelo sal. Desceram do carro, cada um protegendo a cabeça com o próprio casaco, e forçaram passagem. O portão rangeu dolorosamente, como se reclamasse por ser aberto após décadas de esquecimento. Do outro lado, uma pequena estrada de paralelepípedos levava ao que restava do forte. Dava para ouvir o mar batendo contra as pedras, num ritmo que lembrava passos ecos no vento. Marcela notou, logo ao entrar, que a atmosfera parecia mais fria. Apesar de a chuva ter diminuído, rajadas de vento se infiltravam pelos muros quebrados, produzindo um lamento constante. Janelas estilhaçadas e pedaços de parede ameaçavam cair a qualquer momento. Cada passo que eles davam levantava ecos de gravetos e cacos de vidro no chão.
Ricardo, atento, consultava o pedaço de blueprint que haviam encontrado na pesquisa anterior, tentando guiar o caminho pelos antigos corredores. Se estivermos certos, deve haver uma entrada subterrânea nos fundos do pátio principal, comentou ele, enquanto a lanterninha de seu celular iluminava trechos úmidos e cheios de musgo. Marcela seguiu alguns passos atrás, examinando cada canto. A chuva tinha deixado poças d'água que refletiam o clarão dos relâmpagos distantes. O local era maior do que ela imaginara, e os corredores se estendiam como um labirinto. Quando se aproximaram de um pátio parcialmente coberto por destroços, ouviram um assobio que lhes fez gelar a espinha. Marcela virou-se rapidamente, pronta para se defender, mas relaxou ao ver Leandro sair de um canto, sem prancha desta vez, mas com o mesmo sorriso despreocupado de sempre. Ele levantou as mãos, mostrando que não trazia nada suspeito. "Calma, sou eu", disse, rindo nervoso. "Pensei que precisariam de ajuda. Consegui falar com um velho marinheiro que conhece esta região. Ele mencionou algo sobre um túnel perto daqui. Tive a sensação de que vocês viriam direto para cá." Ricardo não conseguiu esconder a surpresa, mas não parecia totalmente contente em vê-lo. O clima ficou estranho por um segundo, até Marcela acenar com a cabeça, reconhecendo que talvez, num lugar tão inóspito, qualquer reforço fosse bem-vindo. Ela ainda desconfiava das motivações de Leandro, mas decidiu engolir as preocupações por hora. Guiados pela fraca luz dos celulares e lanternas, começaram a explorar os corredores internos. Não demorou para que se deparassem com um longo corredor poeirento, atulhado de madeiras podres e teias de aranha que reluziam ao menor contato de luz. Em meio às sombras, podiam ver símbolos desgastados pintados nas paredes, algo semelhante a insígnias nazistas, parcialmente cobertas por camadas de tinta descascada. Havia também palavras em alemão, quase irreconhecíveis, e números soltos, como códigos secretos que perderam o sentido com o tempo. O ar pesado ficava ainda mais denso conforme avançavam. Ninguém falava muito, mas todos sentiam uma presença estranha ali, como se o passado quisesse contar sua história através de passos que ecoavam de forma inquietante. Num momento de silêncio, ouviram o som inconfundível de algo se movendo não muito longe. Um arrastar sutil, talvez pés sobre destroços. Marcela trocou um olhar de alerta com Ricardo, e os dois ficaram imóveis por um instante. Depois, seguiram adiante, tentando não demonstrar medo. Subitamente, a lanterna de Leandro varreu um canto do corredor, revelando estantes de metal enferrujadas repletas de papéis embolorados. O cheiro de mofo era forte, e algumas folhas se desfaziam ao menor toque. Mas ainda havia documentos legíveis, com tabelas que sugeriam a chegada de caixas e contêineres em datas específicas da Segunda Guerra. Continuavam menções a rotas de suprimentos e nomes de oficiais alemães. Uma coluna citava a existência de um projeto especial na costa paulista, sem mais detalhes. Ricardo, debruçado sobre um dos arquivos, prendeu a respiração quando reconheceu algo parecido com a assinatura do avô. As letras estavam tremidas, mas era possível ler Nunes e um código numérico logo ao lado, algo que lembrava uma patente ou identificação. "Ele realmente esteve aqui", murmurou Ricardo, a voz carregada de emoção. "Durante anos tentei entender para onde meu avô tinha ido, e agora? Parece que ele esteve metido bem no coração desses segredos." Enquanto ele folheava os papéis, Marcela olhava para o teto parcialmente desabado. O vento frio assobiava, fazendo as vigas de metal vibrarem. Sentia um calafrio percorrer o corpo, e não era apenas pelo ambiente úmido. Havia algo que a fazia sentir-se observada. Notava também que Leandro se mantinha em silêncio, espiando os documentos por cima do ombro de Ricardo. Ele franziu a testa ao encarar uma folha que mencionava Coração de Prata, como se compreendesse a gravidade do que lia. Marcela, então, se virou para ver mais a fundo uma passagem lateral. A lanterna revelou uma porta de ferro semi-aberta, marcada com um X vermelho. Aproximando-se com cuidado, colocou a mão na maçaneta cheia de ferrugem e empurrou. A porta rangeu com um som alto que ecoou. Os outros vieram em seu encalço, atentos. Lá dentro,
Havia um espaço que parecia uma pequena oficina improvisada, com prateleiras escurecidas e algumas caixas empilhadas nos cantos. No centro, uma grande caixa de madeira exibia um símbolo de cruz pintado em branco. Era grande o suficiente para abrigar um corpo ou algo volumoso. Naquele instante, Marcela percebeu um zumbido suave, quase imperceptível, como um pulso metálico vindo do interior da caixa. "Vocês estão ouvindo isso?" Ela perguntou, sentindo o coração disparar. Ricardo pôs o ouvido contra a madeira e concordou com a cabeça. "Parece algum tipo de mecanismo ativo, mas como ainda funcionaria depois de tanto tempo?" No exato momento em que tentaram forçar a tampa, ouviram passos pesados no corredor. Alguém fechou a porta de ferro, batendo-a com força, e a trancou do lado de fora. Marcela se sobressaltou. Leandro correu até a porta, tentando abri-la, mas estava emperrada. A voz de Ricardo soou urgente. "Vamos ver se há outra saída." Eles vasculharam o cômodo, empurrando caixas e movimentando móveis, mas tudo parecia trancado ou selado. O pulsar metálico no interior da grande caixa aumentava de intensidade, como se reagisse ao desespero deles. Em meio à correria, Marcela tropeçou em algo que se assemelhava a uma pequena alavanca presa na parede. Quando a acionou, ouviram um clique seco, e do outro lado, a fechadura da porta emitiu um estalo. Leandro aproveitou para chutar a porta e empurrá-la. Ela finalmente se abriu, revelando o corredor pouco iluminado. Sem hesitar, saíram apressados, o coração aos pulos. Só queriam encontrar uma rota de fuga. O barulho do vento parecia mais alto do que antes, e o ressoar de trovões distantes acentuava a sensação de perigo iminente. Corriam com as lanternas oscilando no ar, projetando sombras deformadas nas paredes cheias de símbolos e rabiscos. No entanto, ao chegarem a uma bifurcação, Marcela sentiu uma presença. Parou e apontou a lanterna para uma mancha escura na parede. A princípio, achou ser apenas a sombra do mofo. Mas então um vulto se mexeu, rápido demais. Era como se alguém estivesse à espreita, pronto para segui-los. Seu primeiro instinto foi se afastar dali, agarrar o braço de Ricardo e disparar um aviso. "Não estamos sozinhos." Ele e Leandro confirmaram com um olhar grave. O som de passos desconhecidos agora se misturava aos seus próprios passos em fuga. Quando finalmente avistaram uma abertura para a parte externa do forte, os três dispararam em direção à saída, desviando de buracos no chão e blocos de concreto. Do lado de fora, a chuva tinha cessado, mas o céu continuava carregado de nuvens escuras. Conseguiram correr até uma área onde o portão enferrujado estava escancarado, provavelmente do ponto onde entraram. Marcela parou por um instante, respirando com dificuldade. Podia ouvir o coração batendo forte nos ouvidos. Levou a mão ao peito, certa de que quase não escapariam daquela armadilha. Ricardo, recuperando o fôlego, ainda segurava alguns documentos que conseguira levar. O rosto tenso demonstrava que a situação estava longe de se resolver. Leandro olhava para trás, procurando qualquer sinal de movimentação, como se esperasse que alguém surgisse das sombras para persegui-los mais uma vez. Foi nesse momento que algo se mexeu dentro das ruínas, perto de uma das passagens semi-cobertas por escombros. Uma figura alta e mascarada surgiu, sem emitir som algum, apenas mantendo-se ali, observando. Marcela sentiu um arrepio que a paralisou por um segundo, incapaz de desviar o olhar. Das sombras além do corredor, uma figura mascarada avança, silenciosa e ameaçadora, deixando Marcela sem fôlego com a percepção. Eles estão aqui pela mesma coisa. Temos que correr. O vento carregava um leve cheiro de maresia, enquanto Marcela, Ricardo e Leandro corriam desesperados para longe das ruínas do forte. A presença silenciosa e ameaçadora que haviam avistado fez com que os três percebessem que não tinham tempo a perder. Nas sombras, outros vultos surgiam, bloqueando passagens e acenando em código uns para os outros. Havia algo de organizado, quase militar, na forma como se moviam, e o instinto de sobrevivência pulsava forte em cada um dos amigos. Eles se aproximaram de uma pequena área descampada, onde os restos de um muro de pedra os separavam de uma trilha que levava à saída do terreno.
A chuva havia cedido há pouco, mas ainda escorria água pelos escombros, tornando o chão escorregadio. Ricardo gesticulou para que seguissem pela lateral do terreno. Marcela, ofegante, notou uma figura mascarada surgir ao lado de uma coluna tombada, na tentativa de cercá-los. Leandro, ainda com a respiração pesada, avançou e usou um pedaço de tábua como escudo, tentando afastar o agressor. O vulto reagiu com golpes rápidos, mas sem arma aparente, mostrando que a intenção não era matá-los de imediato, e sim impedi-los de escapar com o que tinham encontrado. Marcela puxou Ricardo pelo braço buscando outro caminho. Conseguiam ver o contorno escuro de mais 3 membros dos Guardiões do Passado se aproximando. Sentiam-se acuados, mas havia uma brecha entre 2 muros desabados. Com cuidado para não tropeçar em pedaços de pedra espalhados, correram na direção dessa abertura. Porém, antes que pudessem atravessar, 2 mascarados apareceram, bloqueando a passagem. Leandro se juntou a eles novamente, o rosto tenso. Tinha conseguido se livrar do primeiro atacante, mas trazia um corte superficial no braço, provavelmente feito por uma lâmina ou pedaço de metal. Mesmo sangrando, ele não recuava. Precisamos de um plano rápido, sussurrou apertando os dentes. Ricardo, escondendo um envelope de documentos no bolso interno da jaqueta, analisou o lugar. Sabia que aquele grupo não estava brincando. Os Guardiões do Passado queriam recuperar qualquer pista ou objeto que pudesse revelar seus segredos, e fariam o que fosse necessário para isso. Um dos mascarados avançou, tentando arrancar uma pequena caixa que Leandro carregava debaixo do braço. Era o mesmo estojo retangular de metal que haviam encontrado durante a vistoria no forte, pouco antes de tudo virar caos. Se ao menos pudessem entender o que continha lá dentro. Marcela percebeu o brilho de algo metálico quando o estojo quase abriu. Teve a impressão de ver engrenagens ou partes de algum mecanismo, mas não teve tempo de analisar. Teve de se abaixar para evitar um golpe que passou rente à sua cabeça. Ricardo aproveitou a distração do adversário para acertar um soco no flanco dele, fazendo o mascarado desequilibrar. Marcela segurou a tábua usada por Leandro e a brandiu, mantendo os outros intrusos à distância. O medo palpitava no peito, mas a vontade de não deixar aquele artefato cair em mãos erradas falava mais alto. 2 guardiões recuaram alguns passos, reticentes, mas ainda bloqueavam a fuga. Antes que pudessem reagir, outro inimigo surgiu por trás, agarrando Ricardo e tentando imobilizá-lo. Marcela largou a tábua, correndo para ajudar. Leandro moveu-se rápido, desferindo um golpe no mascarado que tentava dominar Ricardo. Houve gritos de esforço, o som de corpo batendo contra as pedras, e então o homem mascarado cedeu, soltando Ricardo e cambaleando para trás. Um sinal de apito soou, ecoando pelo ar noturno. Na mesma hora, os atacantes começaram a se reordenar, como se recebessem instruções de alguém à distância. Marcela ergueu o olhar e notou uma silhueta postada no alto do muro, observando a briga. Essa figura fez um gesto brusco, indicando que os guardiões deviam avançar em bloco. "Eles vão tentar nos cercar de vez", alertou Ricardo, limpando o filete de sangue que escorria na lateral da própria boca. "Precisamos sair daqui agora", completou Marcela, apanhando a tábua novamente. Leandro, sem hesitar, berrou para que corressem pela brecha no muro que os 2 mascarados tentavam manter fechada. Com uma investida corajosa, ele pulou contra um dos guardiões, derrubando-o na lama encharcada. O segundo, atônito, recuou por um instante, o que permitiu que Marcela e Ricardo passassem. Leandro veio logo atrás, esforçando-se para não deixar a caixa metálica cair. Do outro lado dos escombros, conseguiram chegar a uma trilha estreita, cheia de arbustos, que se prolongava rumo à praia. A respiração de todos estava ofegante, e o coração parecia prestes a explodir no peito de cada um. A lua, antes encoberta por nuvens, começava a iluminar fracamente a paisagem, revelando silhuetas ao longe. Era claro que mais guardiões se aproximavam, talvez convocados por algum sinal sonoro. Correram sem olhar para trás, desviando de galhos retorcidos e pedras soltas.
A areia molhada indicava que tinham chegado a poucos metros da praia. E, naquele trecho, encontraram um pequeno barco de madeira encalhado, meio deteriorado, possivelmente abandonado por pescadores. Sem outra escolha, pularam para dentro, buscando se proteger atrás de suas paredes rachadas. Era um abrigo precário, mas melhor que ficarem expostos. Leandro segurava a caixa metálica contra o peito, ofegante. "Está inteiro?" perguntou Marcela, estendendo a mão para verificar o corte no braço dele. Ele acenou, incômodo com a dor, mas sem soltar o estojo. Ricardo espiou pela lateral do barco, avistando 2 guardiões vasculhando as sombras, lamparinas em punho. A qualquer momento poderiam chegar ali. O estômago de Marcela revirava de tensão. Sentia-se num beco sem saída, mar aberto de um lado e inimigos de outro. Mas, no mesmo instante, ouviu o relincho familiar de Soberano. O cavalo estava por perto, mantido em um lugar seguro onde Marcela o deixara. Afinal, ela sabia que as ruínas poderiam ser perigosas demais para levá-lo. Ainda assim, parecia que o animal pressentira o tumulto e tentava se aproximar. A aparição de Soberano ao longe chamou a atenção de alguns guardiões que se espalharam para tentar contê-lo. Marcela gelou ao vê-lo se aproximar do cavalo. "Não! Precisamos tirá-lo daqui!" exclamou, impulsionando-se para fora do barco. Foi então que um dos guardiões a viu e tentou agarrá-la. Ricardo interveio, entrando em luta corporal. Soberano, corajoso, avançou alguns passos, relinchando e dando coices. Isso distraiu ainda mais os adversários. Leandro aproveitou o caos para correr até uma clareira na areia, com a caixa metálica firmemente protegida. Precisavam se reagrupar e achar uma forma de fugir de vez. Entre chutes e empurrões, Ricardo finalmente conseguiu se desvencilhar do agressor. Marcela, aproveitando o momento, assobiou para Soberano, que correu em sua direção, assustando 2 guardiões que se jogaram para o lado. Com o cavalo junto a eles, a escapada parecia mais viável. "Vamos!" gritou ela, posicionando a mão na sela improvisada de Soberano. "Subam ou corram ao meu lado!" Ricardo subiu atrás dela e Leandro se agarrou na lateral, mesmo com o braço machucado. Conduzido pela voz firme de Marcela, Soberano disparou pela praia. Sentindo a firmeza de seus músculos sob a sela, ela contornou pedras e áreas alagadas até chegar a uma estrada mais plana. Atrás, lampejos de lanterna indicavam que os guardiões ainda os perseguiriam, mas provavelmente sem a mesma velocidade. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, chegaram a um trecho mais afastado, onde a estrada de asfalto começava. Pararam sob a luz fraca de um poste, tentando recuperar o fôlego. O peito ardia, e o frio da noite começava a tomar conta de cada um deles. Soberano bufava, mas estava disposto, demonstrando coragem. Ricardo ainda mantinha a expressão de alívio e choque. Havia sangue seco em sua sobrancelha, e Leandro gemia de dor no braço, mas garantiu que o corte não era profundo. Marcela, com a mão tremendo, pegou o celular para ver se conseguia sinal e chamar ajuda, mas não havia muito o que fazer naquele instante. Precisavam se afastar mais. Olhando para a caixa que haviam resgatado, Leandro se ajoelhou e, com cuidado, forçou a trava enferrujada. Conseguiu abrir parte da tampa, revelando engrenagens e fragmentos metálicos. Uma espécie de cilindro prateado reluziu sob a luz do poste. Havia um leve brilho que pulsava dentro, como se estivesse vivo. Marcela entreabriu os lábios, assombrada com aquilo. Parecia parte de algum dispositivo maior, algo que ela não conseguia entender de imediato. Ricardo pegou o cilindro e o segurou na altura dos olhos, analisando-o com cuidado. Um arrepio percorreu o corpo de todos. Era como se houvesse energia real naquela peça. Marcela tentou deduzir o que poderia ser, mas não encontrou respostas. E, no fundo, uma certeza começava a se formar. Aquele objeto era fundamental para os planos dos guardiões do passado. Era por isso que lutavam com tanta ferocidade para recuperá-lo. Os 3 se entreolharam, exaustos, mas triunfantes por terem conseguido manter aquela parte do artefato em suas mãos. Soberano, ainda atento,
Parecia sentir também a intensidade do momento, respirando com força enquanto movia as orelhas de um lado para o outro, como se esperasse qualquer sinal de perigo vindouro. Ricardo encarou o brilho prateado, a expressão dividida entre fascinação e preocupação. E então murmurou a frase que deixou clara a dimensão do problema. Ricardo olha para o brilho prateado com admiração. Isso é apenas um pedaço de algo muito maior, e eles não vão parar por nada para recuperá-lo. O sol mal havia surgido quando Marcela finalmente parou o carro em frente à pequena casa que mantinha perto dos estábulos. A noite fora um turbilhão de eventos, fugas, ameaças e um artefato misterioso que pulsava com uma energia quase viva. Ainda exausta, ela desceu do veículo com Ricardo e Leandro, sentindo-se aliviada por chegar a um lugar familiar. Soberano, seu cavalo, havia sido levado com cuidado por um caminho mais seguro e já estava acomodado no estábulo, graças a um favor de um rapaz que trabalhava na região. Quando entraram, a sala iluminou-se com a claridade do início da manhã. Era um espaço simples, mas aconchegante. Um sofá de tecido gasto, uma estante de madeira com livros de veterinária e, junto à parede, um quadro mostrando Marcela montada em Soberano numa competição local. Ainda com os passos trêmulos de cansaço, ela fechou a porta e apoiou-se contra a madeira, respirando fundo. Ricardo segurava a caixa de metal contendo o cilindro prateado que haviam recuperado. Com as mãos firmes, colocou-a sobre a mesa de centro e abaixou o trinco, certificando-se de que ficaria bem fechada. Por precaução, acrescentou um cadeado antigo que encontrou numa gaveta. Estava claro que não confiava em deixar aquele artefato exposto, ou pior ainda, nas mãos erradas. Não podemos correr riscos. Se os guardiões descobrirem que estamos com isso, vão atacá-la novamente. A voz dele soava pesada de preocupação. Leandro andava de um lado para o outro como se algo o incomodasse. Vira e mexe, lançava olhares para a caixa. Tinha a expressão inquieta, e mesmo estancando o ferimento no braço que sofrera no forte, seu foco parecia voltado inteiramente para o objeto trancado. Eles vão atrás de nós de qualquer forma, disse impaciente. O que faremos com essa coisa? Marcela trocou um olhar cauteloso com Ricardo. Não podia negar que a atitude de Leandro a deixava desconfiada. Desde a praia, ele se envolvera em cada descoberta, mas ao mesmo tempo parecia saber mais do que dizia. A noite inteira, a angústia a corroera. Ainda assim, tentou manter a calma. Antes de mais nada, precisamos saber o que realmente temos nas mãos. Não podemos sair esbravejando ou largar isso em qualquer lugar. Ricardo sentou-se no braço do sofá, ajeitando os papéis que carregava, incluindo anotações encontradas no forte e em outros arquivos. Olhava de relance para o celular, como se esperasse alguma informação ou quisesse checar dados sobre Leandro. Havia um peso no ar. O silêncio se quebrou quando Marcela se lembrou de verificar Soberano. Ela pediu licença e caminhou até o estábulo, do outro lado do pequeno quintal. Ao abrir a porta do estábulo, sentiu uma pontada de alívio. Soberano estava em pé, atento, balançando a crina como se quisesse saudá-la. Ela estendeu a mão, acariciando seu pescoço. Desculpe o susto de ontem, amigo, murmurou, notando que ele respirava fundo. Mas você foi valente, sabia? O cavalo relinchou baixinho, encostando o focinho na manga da jaqueta de Marcela. Ela notou que ele ainda parecia inquieto. Os olhos se moviam sem parar, captando cada ruído ao redor. Eu também estou apreensiva, admitiu. Mas vou cuidar para que nada de mal aconteça com a gente. De volta à casa, encontrou Ricardo ao telefone, falando em voz baixa. Ele piscou para ela, indicando que terminaria logo a conversa, e encerrou a ligação. Liguei para um contato na delegacia, tentando descobrir se alguém registrou ocorrências sobre invasões a locais históricos. Não há informações concretas ainda. Ele não mencionou abertamente, mas ela sabia que ele também pesquisava o passado de Leandro quando podia. Foi nesse momento que o telefone fixo da casa tocou. Um som quase esquecido, pois raramente alguém ligava para aquele número.
Marcela atendeu achando que poderia ser a polícia local ou algum conhecido. Alô? Disse hesitante. Do outro lado da linha havia ruído, como se alguém ligasse de um local com interferência. Após alguns segundos, uma voz distorcida soou. Devolva o que pegou. Você não sabe o que está fazendo, menina. Devolva antes que a história se repita. Em seguida, a ligação caiu num silêncio repentino, como se tivesse sido cortada. Marcela ficou ali parada, o fone ainda no ouvido, digestão de um calafrio que lhe percorreu a coluna. Voltou-se para Ricardo e Leandro, que a observavam, esperando alguma explicação. Com a expressão séria, ela relatou as ameaças. Leandro deu um passo adiante, como se quisesse pegar o telefone, mas não havia mais quem atender. Eles têm os nossos rastros, concluiu. Se sabem que a gente está com essa peça, não vão parar. Ricardo, ainda aparentando calma na voz, mas tenso no olhar, sugeriu que precisavam de mais respostas. Há poucas horas, encontrei dados estranhos sobre o passado do Leandro, disse encarando o rapaz com intensidade. Desculpe, mas verifiquei algumas informações suas e há lacunas. Você me disse que nasceu aqui, mas eu encontrei registros mostrando que você não morava em Praia Grande até depois de adulto. Carece de explicação. Leandro cerrou os dentes, o senho franzido. Eu me mudei cedo, é verdade, mas voltei faz uns anos para cuidar de assuntos de família. Que é que tem de mais? Como soubemos que você estava no forte quase na mesma hora em que chegamos, insistiu Ricardo, a voz baixa e firme. Você diz que foi por acaso ou que recebeu um tip de um mergulhador? Desculpe, mas isso não bate. Marcela permaneceu ao lado, silenciosa, sentindo a tensão se elevar. Precisava de respostas também. Leandro, me diga a verdade. Você tem algum envolvimento com esse grupo? Perguntou, mantendo o tom calmo, porém firme. O rapaz suspirou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Eu conheço gente. Amigos que investigam mergulhos em locais históricos, sabem? Recebi uma dica de que poderia haver algo grande no forte. Apenas fui conferir e acabei esbarrando com vocês. Deu de ombros, desviando o olhar. Não tem nada de estranho nisso. Ela sabia que não era uma resposta satisfatória. O modo como ele evitava encará-la de frente deixava claro que havia mais segredos ali. A conversa foi interrompida quando Ricardo encontrou um pequeno recorte de papel entre os documentos. Observou-o com atenção. Há menções à manipulação temporal aqui, escritos rabiscados em alemão, e o termo coração de prata volta a aparecer. Aparentemente, esse dispositivo pode não ser só uma relíquia histórica. Marcela e Leandro olharam para ele, incrédulos. Manipulação de tempo? Parecia ficção científica, mas depois de tudo que estavam vivenciando, nada parecia impossível. Ricardo colocou o papel sobre a mesa, apontando para os símbolos que já haviam visto em outros registros. Marcela aproximou-se, lendo atentamente os trechos que o detetive traduzia com esforço. Mensagens cifradas falavam de experimentos realizados durante a Segunda Guerra, algo que teria sido construído para afetar a linha temporal de eventos estratégicos. Ninguém teve tempo de concluir raciocínios. Um barulho seco estilhaçou o vidro da janela ao lado, fazendo-o se abaixar rapidamente. Um tijolo rolou para dentro da sala, batendo no chão até parar perto da mesa onde estava a caixa metálica. Nele, havia um papel preso com fita, no qual estava escrito, em letras garrafais: o passado não será esquecido. Marcela correu até a janela quebrada, vendo apenas um carro em disparada ao longe. Ricardo ligou para a polícia. Um oficial chegou, fez perguntas básicas, mas saiu sem poder ajudar muito. Não havia pistas de quem poderia ter atirado o tijolo, e a única coisa que o policial pôde recomendar era mais cautela e, talvez, um sistema de câmeras. Quando se foi, deixou a sensação de insegurança ainda maior. A tensão dentro da casa aumentou. Era difícil confiar em quem quer que fosse. Mesmo Marcela e Ricardo se olhavam de forma aflita. Precisavam proteger o artefato,
mas Leandro continuava ali, e nem sempre suas ações pareciam transparentes. Num momento de decisão, Marcela tomou a palavra. Ricardo, talvez devêssemos investigar mais sem o Leandro, ao menos por um tempo. As palavras saíram hesitantes, mas firmes o suficiente para deixar claro seu ponto. Leandro a encarou protestando. Você acha que sou um espião ou algo assim? Depois de tudo que passamos? Eu não sei o que pensar, ela respondeu sincera. Mas não posso correr o risco de me enganar. Vamos ficar de olho, mas precisamos ir até o fim dessa história. Deixaram o rapaz na sala, sem uma resolução concreta, mas com a sensação de que os caminhos iriam se separar ao menos momentaneamente. Marcela achou melhor passar a noite cuidando de Soberano e colocando trancas extras na porta. Antes de dormir, fez uma promessa ao cavalo, enquanto acariciava sua crina. Não vou deixar nada nem ninguém nos ferir. Vou proteger você, a mim mesma e esse segredo que está em nossas mãos. Custe o que custar. Não conseguiu descansar. Virou-se várias vezes na cama, atormentada por imagens de desconhecidos mascarados e documentos que falavam em manipular o tempo. Já quase de manhã, inquieta, foi até a janela para respirar o ar fresco do quintal. Foi quando avistou Leandro ao longe, andando de um lado para o outro com o celular no ouvido, a voz baixa e ansiosa. Com cuidado para não fazer barulho, aproximou-se atrás de um pilar, o suficiente para captar apenas uma frase que a deixou em alerta. À beira do amanhecer, Marcela vê Leandro andando de um lado para o outro do lado de fora, falando ao celular em voz baixa. Ela capta apenas uma frase. Sim, eu tenho tudo sob controle. O sol já ia alto quando Marcela e Ricardo saíram em direção ao interior, tentando manter a tensão sob controle. A madrugada anterior fora repleta de dúvidas sobre Leandro, especialmente depois de Marcela tê-lo flagrado numa ligação suspeita. Agora, eles seguiam de carro por uma estrada estreita e sinuosa, com vegetação cerrada de ambos os lados. Carregavam poucas coisas: o cilindro prateado, cuidadosamente embrulhado, alguns papéis antigos e a coragem que ambos tentavam sustentar apesar dos receios. Marcela observava a paisagem mudar lá fora, campos e morros sucedendo às praias que conhecia tão bem. Qualquer brisa vinda da direção do mar parecia ficar para trás, e o ar seco do interior trazia um calor incômodo. Olhava de vez em quando para Ricardo no banco do carona, que segurava um mapa desbotado com anotações manuscritas. Precisavam encontrar um certo veterano de guerra, alguém que, segundo rumores, trabalhara com o avô de Ricardo e sabia detalhes sobre aquele objeto cobiçado pelos guardiões do passado. Tem certeza de que é por aqui? Ela perguntou com a voz baixa para não quebrar a estranha quietude que se instalara. De acordo com as informações que consegui e com o que pude decifrar das anotações, sim. Ele mora numa região rural, afastada. Pelos relatos, era companheiro do meu avô na época. Ricardo passou a mão pelos cabelos, relendo pela enésima vez o endereço anotado num pedaço de papel amarelado. Quanto mais avançavam, mais a estrada se tornava um caminho de chão batido, levantando poeira e sacudindo o carro. O ranger da suspensão incomodava, mas era impossível voltar atrás. Precisavam chegar até aquele idoso antes que fosse tarde. Marcela mantinha os olhos atentos em cada bifurcação, tentando não perder a rota. Depois de quase 2 horas, chegaram a uma porteira de madeira, onde uma placa artesanal indicava o nome de uma pequena fazenda. Ricardo desceu para abri-la e chamar, mas só ouviu o som de insetos e do vento balançando o mato alto. Marcela ligou o carro de novo, passando a porteira, e seguiu por mais alguns metros, até chegar a uma casa simples, de paredes brancas e telhado avermelhado. Havia flores no alpendre e uma cadeira de balanço vazia. Saíram do carro, ainda sem saber ao certo se eram bem-vindos ou não. Foi quando um senhor de pele queimada de sol e cabelos ralos e brancos apareceu na porta, apoiado numa bengala de madeira. Ele os observou em silêncio por alguns segundos, antes de dar um passo lento. Quem são vocês? A voz saiu meio rouca, mas firme. Ricardo pigarreou, ansioso. Meu nome é Ricardo Nunes.
Procuro informações sobre um homem que acredito que o senhor conheceu no passado. Meu avô, Jorge Nunes. O rosto do idoso se transformou. Seus olhos pequenos de um azul acinzentado subitamente pareceram reconhecer algo naquele rapaz. Deu mais 2 passos, mirando Ricardo de cima a baixo. Jorge Nunes, repetiu como se gostasse de sentir o nome nos lábios após tanto tempo. Você é a cara dele quando era mais novo. Lembro-me bem. Marcela respirou aliviada ao perceber que, pelo menos, não teriam de forçar a entrada. O senhor, que se apresentou como Osvaldo, inclinou-se, fazendo um gesto para que entrassem. A casa cheirava a café passado, misturado a algum bolo recém-feito. Havia fotos antigas nas paredes, retratos em preto e branco que mostravam homens fardados e cenários de época. Um desses retratos chamou a atenção. Um grupo de militares brasileiros ao lado de oficiais estrangeiros. Ricardo se aproximou para examinar e notou uma silhueta que poderia muito bem ser seu avô, ainda jovem, ao fundo. Com um pouco mais de conversa, Osvaldo ofereceu cadeiras na cozinha. Marcela aceitou um café, tentando se ambientar no calor ameno do lugar. Ricardo explicou que vinha investigando o paradeiro do avô, desaparecido há anos em circunstâncias misteriosas, e que esse sumiço estava ligado a um artefato da Segunda Guerra. Osvaldo suspirou, apoiando as mãos trêmulas na mesa. Nós participamos de algumas missões clandestinas. Havia boatos de que submarinos alemães trouxeram algo extraordinário para as praias brasileiras. Nem tudo era material bélico tradicional. Segundo falavam, era um dispositivo especial, uma arma que, bem, talvez manipulasse até o tempo. Marcela e Ricardo se entreolharam. Ela sentiu um frio na barriga ao escutar aquele senhor, tão sério e marcado pela vida, falando em manipular o tempo. Era estranho demais. Mas, depois de tudo que presenciara, não era impossível. Então, o senhor confirma que existia um projeto chamado Coração de Prata? Questionou Marcela, cautelosa. Osvaldo passou a mão pela testa, franzindo o senho. Chamávamos assim, sim. Algo como um coração de metal que os alemães juravam ser capaz de abrir portas para outros momentos. Muitos não acreditavam. Mas eu e Jorge sabíamos que havia algo real ali. Não sei se era magia ou tecnologia avançada, mas nós testemunhamos algo além da compreensão comum. Ricardo engoliu em seco. Perguntou em voz trêmula. O que aconteceu com meu avô? O idoso o fitou com pesar. Jorge tentou impedir que esse dispositivo caísse em mãos erradas. Os guardiões do passado, esse grupo surgiu lá atrás, numa formação obscura. Queriam usar o coração de prata para mudar fatos do passado em benefício próprio, reescrevendo a história. Ele se envolveu até o pescoço para tentar detê-los. Não posso afirmar se foi morto, capturado ou se entrou em algum tipo de fenda temporal. A palavra fenda temporal arrepiou a nuca de Marcela. Aquilo parecia completamente insano, mas ao mesmo tempo fazia sentido diante dos símbolos e documentos que encontraram. Ela sentiu a mão de Ricardo tremer levemente ao segurá-la por um segundo em busca de apoio. Seu avô foi um homem corajoso. Osvaldo tocou o ombro de Ricardo com gentileza. Ele se sacrificou para que o dispositivo fosse escondido. Eu mesmo participei de uma parte dessa operação, mas depois cada um tomou um rumo. O veterano levantou-se com esforço, indicando uma gaveta na cômoda. De lá, tirou um pedaço de papel amarfanhado, um pequeno mapa que exibia um trecho do litoral, com marcas que pareciam indicar cavernas ou passagens subterrâneas. Esse mapa mostra a localização de uma catacumba próxima ao antigo forte onde, acho, vocês já estiveram. Jorge acreditava que o lugar guardava o núcleo do Coração de Prata. Se esse dispositivo for reativado, o mundo pode enfrentar consequências que ninguém imagina. Marcela ia perguntar mais detalhes quando ouviram os latidos de cães do lado de fora. Ela espiou pela janela, enxergando uma nuvem de poeira e 3 SUVs pretos estacionando em frente à porteira. A adrenalina disparou nas veias de todos. Não podia ser coincidência.
Era quase certo que os guardiões do passado haviam os rastreado até ali. Precisamos ir embora agora, alertou Ricardo em pé, recolhendo o mapa e guardando-o no bolso. Osvaldo indicou a porta dos fundos. Sigam por ali. Há um caminho pelo campo que sai na estrada principal. Antes que pudessem agradecê-lo, ouviram homens gritando lá fora, batendo na porta da frente. Marcela agarrava o braço de Ricardo enquanto corria. No quintal, Soberano, que fora trazido por segurança dentro do reboque do carro, ergueu as orelhas ao sentir o tumulto, relinchando. Parecia pronto para agir, mesmo desconfortável em meio àquele terreno estranho. Vamos, cavalgar é a forma mais rápida de escaparmos pelas trilhas que um carro não pode percorrer, disse Marcela, já soltando Soberano. O som de tiros assustou todos. As balas uniram perto da lateral da casa. O coração de Marcela saltou. Ela subiu de imediato na cela improvisada, estendendo a mão para Ricardo. Ele montou atrás dela, segurando firme. Osvaldo, infelizmente, não tinha condições de acompanhar, e acenou para que fossem, assumindo o risco de lidar com os inimigos. Antes de sumirem pela lateral do terreno, puderam ver homens de preto entrando no quintal, alguns armados. Soberano disparou em galope, levantando terra vermelha pelo caminho. O barulho das patas era intenso, e Marcela forçava a vista para encontrar passagens seguras no meio do matagal. Ricardo segurava o mapa e a cintura de Marcela ao mesmo tempo, tentando se equilibrar. Tiros eventuais passavam longe agora, pois a distância aumentava, mas o eco dos disparos ainda soava ameaçador. Conseguiram chegar a uma estrada de chão, com poeira se espalhando a cada passo do cavalo. Foi quando ouviram motores atrás de si. Os SUVs tinham tomado um rumo paralelo, tentando cercá-los mais adiante. A tensão subia ao extremo. Numa curva do caminho, Soberano derrapou ligeiramente, mas Marcela o conteve com maestria, virando em direção a uma trilha estreita cercada por árvores. "Vamos conseguir sair", gritou ela, tentando se manter otimista, embora o suor escorresse pela testa. Mais tiros vieram de longe. A certa altura, Ricardo se virou e avistou a poeira subindo da estrada enquanto um dos SUVs parava e homens saltavam com armas em punho. Por sorte, a trilha era entrelaçada demais para irem a pé com tanta rapidez. Na adrenalina do momento, Marcela apertou os joelhos contra Soberano, incentivando-o a manter o ritmo. O cavalo se esforçava, corajoso, mesmo com os latidos de cães e o ronco de motores ecoando pela paisagem. Estavam quase alcançando a saída principal da fazenda quando, subitamente, viram mais um SUV avançar, bloqueando parte do caminho. Frearam bruscamente, girando o cavalo para buscar outra rota. Foi então que avistaram uma figura conhecida junto do veículo. Uma presença que Ricardo e Marcela jamais imaginariam encontrar ali. Leandro. Ele estava ao lado dos homens de preto, sem máscara ou disfarce. Trazia um semblante fechadíssimo, como se não houvesse mais espaço para disfarces. Marcela sentiu uma pontada de traição apertar o peito ao encarar aquele rosto, lembrando-se de tantas vezes que se apoiou nele como um amigo. Leandro mantinha-se firme, num misto de culpa e determinação. Antes que chegassem perto, Ricardo puxou as rédeas de Soberano, impulsionando-o para a lateral. Conseguiu contornar uma vala estreita, e o cavalo galopou pela direção contrária, erguendo nuvens de poeira no rastro. Por um instante, Marcela olhou por cima do ombro e, mesmo à distância, seus olhos encontraram os de Leandro. Viu uma expressão que combinava frieza e uma estranha melancolia, mas não havia mais tempo para hesitar. Precisavam fugir. Ela investiu com o cavalo por outro caminho secundário. Mais tiros foram disparados contra o chão e os troncos das árvores próximas, mas, em poucos minutos, conseguiram deixar a fazenda para trás, entrando numa estrada rural reta e vazia. Os motores dos SUVs ficavam cada vez mais distantes. Com o coração acelerado, Marcela tentava compreender o peso daquela descoberta. Leandro, afinal, estava do outro lado. Enquanto eles desaparecem na estrada empoeirada, Marcela cruza os olhos com Leandro. Ele está ao lado do inimigo, com uma expressão sombria e determinada. Marcela sentiu os joelhos fraquejarem quando aquela sensação estranha tomou conta de seu corpo.
Foi como um arrepio elétrico que percorreu cada músculo, deixando-a desnorteada. Atravessava a escuridão de um corredor, mas, de repente, tudo ao redor pareceu mudar de tom. O lugar ainda parecia ser o mesmo, porém as paredes estavam menos gastas e as sombras tinham outro contorno. Por um instante, ela acreditou ter perdido a consciência, mas logo percebeu que a realidade parecia escorregar entre passado e presente. Ela tentou chamar por Ricardo, mas a voz falhou. Sentiu a pulsação do cilindro prateado que carregava no cinto, como se aquilo tivesse vida própria. O ruído do vento se misturou a uma nova paisagem auditiva. Vozes ecoando, gritos abafados, um idioma que soava como alemão. Em desespero, pisou firme, girando sobre os próprios pés, e viu-se diante de um grupo de homens usando uniformes de outra época. Uma bandeira manchada repousava sobre caixas metálicas. O ar tinha cheiro de mofo e pólvora. "Ei, você!" gritou um deles, parecendo surpreso. O sotaque forte denunciava que não era brasileiro. Sem saber como reagir, ela se afastou, mas tropeçou em algo duro e caiu ajoelhada no chão. O pânico pesava em seu peito, pois tudo o que mais temia parecia estar acontecendo. Estava diante de uma cena da Segunda Guerra, como se tivesse atravessado um portal no tempo. Na penumbra, alguém a ajudou a levantar. Quando ergueu o rosto, deparou-se com um jovem que poderia ter 20 e poucos anos, porte atlético, olhos escuros e traços familiares. "Você está bem?" Ele perguntou, a voz em português, mas carregada de urgência. Marcela reconheceu de imediato o rosto que tantas vezes vira em fotografias antigas de família que Ricardo lhe mostrara. Era impossível confundir. Aquele era Jorge Nunes em sua juventude, o avô de Ricardo. Ela ficou sem palavras. Seu coração disparou enquanto tentava articular uma frase. O jovem percebeu seu espanto, mas não teve tempo de perguntar mais nada. 2 soldados alemães apareceram no corredor, gritando ordens. Jorge apertou o braço de Marcela e a puxou para um vão escuro, ajudando-a a se esconder. Desse refúgio, ela pôde ouvi-lo murmurar: "Se eles avançarem e encontrarem o coração, tudo estará perdido." Marcela sentiu a própria respiração falhar. Não tinha ideia de como falar sem soar completamente insana. Ainda assim, estendeu a mão para o bolso, tentando mostrar algo que pudesse explicar sua presença. Suas roupas, seu cabelo, tudo destoava daquele cenário de guerra. O tempo parecia fluido, mas a adrenalina a impelia a reagir. Queria gritar para Jorge que ele estava vivo no futuro da vida de Ricardo, que precisava tomar cuidado. Contudo, não conseguia nem organizar os pensamentos. Um clarão repentino surgiu e o ambiente pareceu se dissolver à sua volta, como se fosse feito de neblina sendo varrida pelo vento. Marcela fechou os olhos num ímpeto e, ao abri-los novamente, deu de cara com a figura de Ricardo, em pé, segurando seus ombros. Ele a chamava pelo nome, repetindo desesperado: "Marcela, me escuta! Você está aqui comigo!" Ela estava ajoelhada no piso úmido de outro corredor, mas esse era claramente dos dias atuais, com musgos e rachaduras recentes. Tudo girava, e ela mal conseguia ficar de pé. Tonteava como se seu corpo tivesse sido sacudido por uma montanha-russa. Ricardo a ajudou a encostar-se na parede, enquanto ela tentava controlar a respiração. Eu vi seu avô. Ele era jovem", murmurou, a voz entrecortada. "Ele me ajudou. Estava tentando proteger o coração de prata, Ricardo. A gente tem que selar a câmara", foi o que ele disse. Ricardo arregalou os olhos, sem saber como reagir. Por um lado, parecia irreal acreditar que Marcela teria conversado com o próprio avô dele no passado. Por outro, dada a natureza estranha do artefato, nada mais o surpreendia. "Calma. Fala devagar. Como assim você o viu?" Ela fez um esforço para explicar, embora suas lembranças viessem fragmentadas, como flashes de uma lembrança confusa. A cada frase, Ricardo a examinava, surpreso e nervoso. Ao final, engoliu em seco. "Então, essa câmara a que ele se referia deve ser o lugar onde o núcleo do coração de prata está escondido.
Os mapas apontam para catacumbas subterrâneas perto do forte, lembra? Ele deduziu, o coração acelerado. Ao redor, apenas a escuridão do túnel iluminada por lanternas. Lá fora, Soberano relinchava, como se pressentisse o perigo. Marcela notou que seu relógio de pulso havia parado, os ponteiros imóveis marcando exatamente o instante em que aquela estranha visão a arrebatou. Além disso, o cavalo, que antes os seguia com docilidade, mantinha distância e recusava-se a chegar perto do cilindro reluzente preso ao cinto de Ricardo. Já entendi o que precisamos fazer. A voz dela soava mais firme agora. O avô do Ricardo falou em selar a câmara. Ele deve ter tentado impedir que o dispositivo fosse aberto no passado, mas não conseguiu terminar esse trabalho. Agora cabe a nós. Ricardo inclinou-se, tocando de leve a mão de Marcela. Não vou duvidar de você. Se é isso que viu, então precisamos acreditar. Eu estava te segurando e sentia sua pele queimar como se o artefato estivesse te levando para outro lugar. Ele respirou fundo. Você me deu a prova que eu precisava para continuar. Eles se entreolharam, uma cumplicidade silenciosa crescendo. Naquele instante, perceberam a intensidade de tudo que já tinham passado juntos. Marcela sentiu uma onda de coragem, como se a conexão entre ela e Ricardo a fortalecesse. Precisavam agir rápido. A cada segundo, os guardiões do passado ganhavam vantagem, e a ameaça do uso do artefato para fins obscuros pairava sobre suas cabeças. Decidiram que voltariam, ainda naquela noite, às passagens subterrâneas, usando o mapa velho que o veterano Osvaldo lhes dera. Havia marcas indicando uma sala abaixo do antigo forte que poderia ser o coração da estrutura. Se fosse verdade, ali estaria o mecanismo principal do coração de prata, capaz de romper barreiras temporais. A melhor chance de impedir uma tragédia seria sabotar ou lacrar definitivamente o acesso. Juntaram o que tinham: cordas, lanternas, água e o desenho de um cadeado reforçado, de estilo militar, que podiam tentar replicar ou improvisar. Marcela recordou o que o jovem Jorge Nunes dissera: se eles avançarem e encontrarem o coração, tudo estará perdido. E isso lhe doeu como um aviso gravíssimo. Mesmo com o coração apertado pelo medo, ela não recuaria. Soberano fora amarrado a uma árvore próxima, ainda inquieto. Com voz terna, Marcela se aproximou dele, acariciando-lhe o pescoço suado. Eu preciso da sua força, garoto, murmurou, encostando a testa na crina do cavalo. Sei que está com medo, mas não podemos desistir. Você me leva onde for preciso. O cavalo relinchou suavemente, quase em concordância. Ricardo ajeitou o equipamento de sela improvisada e os dois se prepararam para seguir para as ruínas do forte. Desta vez, não estavam sozinhos. Alguns moradores locais que sabiam vagamente do que ocorria ofereceram ajuda para vigiar a entrada e dar o alarme se vissem mais SUVs se aproximando. Era um auxílio modesto, mas qualquer vantagem era bem-vinda. A noite caiu rápida, trazendo uma névoa fina que envolveu toda a costa em uma película de mistério. Luzes difusas dos postes da orla mal atingiam as rochas. Ao redor do forte, quase tudo era escuridão e penumbra. Ventos sopravam do mar, uivando entre as muralhas partidas. A cada passo, sentiam a adrenalina pulsar. À distância, notavam pequenas sombras se movendo, possivelmente sentinelas dos guardiões rondando o local. Marcela e Ricardo avançaram pelas pedras, seguindo o contorno do mapa e as anotações de Osvaldo. Encontraram, atrás de uma parede semi-desabada, um alçapão de ferro coberto por entulhos e vegetação seca. Depois de removerem alguns blocos de concreto e galhos, abriram a tampa com esforço. Um ar viciado e mofado escapou, como se ninguém tivesse pisado ali em décadas. Apenas a lanterna tremeluzente e os passos cautelosos acompanharam o silêncio sufocante da descida. A profundidade do túnel lembrava um poço claustrofóbico. Passo a passo, eles ouviam os pingos de água caindo pelas pedras e o cheiro de umidade irritava o nariz. A certa altura, quando se aproximavam de uma câmara ligeiramente mais ampla, ouviram vozes distantes. Um sussurro cadenciado, quase um cântico,
vibrava nas paredes de pedra. Parecia um ritual, algo soturno que fazia Marcela se arrepiar dos pés à cabeça. Ricardo carregava o cilindro prateado contra o peito. Sentia-o aquecer, vibrar, como se de algum modo ansiasse por se reunir a um mecanismo maior. Marcela notou seu semblante tenso, mas determinado. Dando-se as mãos em sinal de coragem, eles avançaram mais alguns metros até se depararem com uma abertura que revelava um salão baixo de teto arqueado. Pelo vão da entrada, viam o clarão de velas, tochas ou lanternas posicionadas em círculo. O som do canto ficou mais forte, e as sombras de homens encapuzados dançavam nas paredes. Provavelmente os guardiões já iniciavam algum tipo de processo para ativar o que restava do coração de prata. O ar parecia pesado, carregado de algo quase elétrico. Ricardo e Marcela trocaram um olhar aflito. Estavam perto demais para recuar. Foi nesse instante que o cilindro reluziu como nunca, emitindo uma luz intensa, quase azulada. Marcela levou a mão ao rosto para se proteger do brilho ofuscante. Ricardo mordeu os lábios e tentou abafar o clarão com o casaco, mas mesmo assim, a intensidade se propagou. Parecia querer guiá-los para o salão, quase puxando Ricardo adiante. Um arrepio percorreu a espinha de Marcela quando ouviu uma voz sufocada ressoar pelos corredores. Uma voz familiar, tomada pela fúria e o desespero. Um grito abafado ecoa pelos corredores, seguido pela voz inconfundível de Leandro. Parem eles não conseguem chegar à câmara. Marcela segurou a respiração ao dar o primeiro passo para dentro da câmara, a adrenalina fervendo no sangue. A iluminação irregular das tochas e lanternas antigas projetava sombras distorcidas nos muros de pedra, ressaltando a atmosfera quase irreal. As vozes em coro que antes soavam distantes, agora se faziam nitidamente presentes, ecoando pelos arcos do teto baixo. O cheiro de cera queimada, umidade e algo azedo, talvez algum incenso ou substância usada no ritual, impregnava o ar. Ela e Ricardo se posicionaram atrás de uma pilastra gasta, tentando avaliar a cena sem serem notados. De onde estavam, conseguiam distinguir um círculo de figuras encapuzadas, todas ajoelhadas em volta de um altar improvisado. Ao centro, uma base de pedra sustentava um compartimento metálico, do qual emanava um fraco brilho prateado que pulsava em sintonia com o som grave e repetitivo do cântico. O reflexo dançava nos rostos semicobertos dos guardiões, conferindo-lhes um aspecto ainda mais sinistro. Leandro emergiu do lado oposto, trajando roupas escuras e encarando o altar com determinação. Seu semblante trazia ao mesmo tempo um ar de imponência e tensão. Era impossível ignorar o fato de ele estar claramente alinhado aos guardiões do passado, mas algo em seu olhar indicava que não se tratava de um simples seguidor. Havia culpa e conflito misturados à convicção. Temos de interromper isso agora, sussurrou Ricardo ao ouvido de Marcela, agarrando firme o cilindro prateado que trazia consigo. Eles já começaram a acoplar as peças. A cada segundo, a luz prateada ganhava intensidade, expandindo-se em pequenas ondulações que, aos olhos de Marcela, pareciam perturbar o ar ao redor. O próprio coração dela palpitava com uma irregularidade quase dolorosa, como se reagisse às vibrações vindas do altar. Recordava-se das palavras do avô de Ricardo, quando o vislumbrou naquela experiência temporal. Não deveriam permitir que o coração de prata fosse ativado. O coro dos guardiões tornou-se ainda mais forte, e alguns deles se ergueram de joelhos para dar lugar a outro grupo que segurava estandartes com símbolos antigos. Marcela notou que muitos pareciam presos a um transe ou fervor religioso, repetindo frases em alemão, frases que ela mal conseguia traduzir, mas que evocavam uma convocação a algo maior, talvez ao poder de reescrever a história. Vamos contornar para chegar perto do altar. Se destruirmos, danificarmos ou mesmo removermos uma das peças principais, o ritual pode falhar, cochichou Ricardo, tomando a dianteira e fazendo sinal para que ela o seguisse. Eles se esgueiraram pelas sombras, usando a confusão do cântico e das tochas para não serem percebidos. Em um ponto, quase tropeçaram em um guardião que estava sentado no chão, a cabeça inclinada como se estivesse rezando,
mas conseguiram passar despercebidos. Quanto mais avançavam, mais forte sentiam o calor emanado pelo artefato central. Por fim, alcançaram a lateral do altar. Marcela enxugou o suor que escorria pela têmpora, tentando manter a respiração sob controle. Bem diante deles, sobre uma base de pedra esculpida com símbolos estranhos, repousava uma espécie de receptáculo metálico aberto, dentro do qual havia engrenagens conectadas a uma esfera vazada. A peça que Leandro e os guardiões possuíam parecia já ter sido encaixada ali. Ricardo ergueu o cilindro que trouxera consigo, a parte que eles haviam recuperado do forte. Assim que aproximou o objeto do receptáculo, sentiu uma onda de calor subir pelo braço, chegando aos ombros e causando um leve tremor. Aquilo era como um ímã sendo atraído pela outra metade. Marcela percebeu que, em vez de impedir o ritual, poderiam potencialmente completá-lo sem querer, caso encaixassem as partes erradas. Num impulso de coragem, ela agarrou a mão de Ricardo para impedir que o cilindro tocasse as engrenagens. O toque, porém, desencadeou uma reação. Um clarão escapou do interior da máquina, como se pressentisse a presença daquela peça remanescente. O brilho foi forte o bastante para chamar a atenção dos guardiões encapuzados, que pararam de cantar e voltaram-se alarmados para o casal. "Eles estão aqui!" berrou um dos encapuzados, e a acústica da câmara fez sua voz reverberar. Um grupo correu na direção de Ricardo e Marcela, enquanto Leandro avançava pelos degraus do altar. Ele parecia tomado por um ímpeto raivoso, mas ainda assim parecia hesitar de leve ao ver Marcela ali. Antes de qualquer ataque, Soberano irrompeu pela câmara, relinchando alto. O cavalo, que havia se mantido afastado, fora conduzido por um dos aliados que ficaram nos arredores. Em pânico e sem espaço para correr, o animal golpeou o chão com as patas, assustando os encapuzados que tentavam chegar perto de Marcela. Num lance improvável, seu casco acertou um dos pilares que sustentavam parte do teto daquela área, provocando um tremor e a queda de alguns pedaços de pedra. O caos tomou conta de tudo. Tochas tombaram, tecidos pegaram fogo. Guardiões gritavam, tentando conter a movimentação de Soberano e proteger o altar ao mesmo tempo. Ricardo viu a chance de inutilizar o artefato. Correu para o altar, ignorando as chamas iniciais, mas foi bloqueado por Leandro, que agarrou seu braço. "Você não entende!" gritou Leandro com a voz embargada de emoção. "Se fecharmos as portas do tempo agora, jamais poderemos corrigir as injustiças do passado. Há coisas que precisam ser desfeitas. E quantas outras podem acontecer se vocês mexerem com a história?" Devolveu Ricardo, lutando para se soltar. "Meu avô arriscou a vida para impedir isso." Nesse instante, Marcela surgiu, usando todo o impulso de seu corpo para empurrar Leandro para o lado. Ele caiu contra a base do altar, gemendo de dor, e Ricardo aproveitou para arrancar as engrenagens recém-acopladas. Houve um silvo agudo e a energia prateada começou a desestabilizar o interior do receptáculo. A máquina estalava, liberando faíscas que pareciam rasgar o ar. Aos poucos, uma espécie de redemoinho se formava ao redor do altar, como uma corrente de vento que circulava de dentro para fora. O calor deu lugar a uma vibração gelada, e Marcela sentiu os cabelos eriçarem. Alguns guardiões tentaram se aproximar para deter Ricardo, mas foram repelidos por lufadas que os arremessaram para trás. Soberano, assustado, recuou para perto da entrada da câmara, ainda relinchando, mas sem fugir. Enquanto a estrutura metálica chiava, deformando-se na junção das peças, um clarão ofuscante ganhou força no centro do artefato. Parecia que, mesmo sem estar perfeitamente completo, o coração de prata reagia à presença de suas partes, desencadeando um processo de ativação defeituoso. Era como se o tempo ao redor sofresse pequenas dobras, curvando a realidade por frações de segundo. Marcela viu lampejos de cenários diferentes, flashes de soldados de guerra e uniformes sumindo tão rápido quanto apareciam. "Precisamos sair daqui!" Ela gritou para Ricardo, cobrindo os olhos com o antebraço para se proteger do excesso de luz. Ele assentiu,
mas antes tentou arrancar um miolo metálico que ainda brilhava. Não era fácil. A energia que emanava provocava choques dolorosos nas mãos. Mesmo assim, Ricardo se forçou a puxar, determinado a destruir de vez aquele mecanismo. No exato momento em que conseguiu arrancar o miolo da engrenagem, uma espécie de explosão silenciosa varreu o centro do altar, lançando um clarão ainda mais forte, seguido por ondas de energia que sacudiram toda a câmara. Pedras desprenderam-se do teto, colunas ruiuaram e levantaram poeira, espalhando escombros em todas as direções. O redemoinho de vento ganhou intensidade, sugando tudo que estivesse solto. Marcela e Ricardo mal se mantinham de pé, cambaleando. Viam pessoas encapuzadas caírem para os lados, tentando se agarrar a qualquer coisa para não serem lançadas contra as paredes. O rugido do ar era ensurdecedor. Leandro ergueu o rosto, ainda tonto, e encontrou o olhar de Marcela. Ele não escondia a dor e a frustração, talvez até o arrependimento, por não ter conseguido concluir o plano dos guardiões. Num gesto de desespero, tentou se levantar, mas uma rachadura no piso fez com que ele fosse arremessado para trás de novo. O pó se espalhou, misturando-se ao clarão prateado que começava a oscilar de forma irregular, prestes a se apagar por completo ou a gerar algo ainda mais catastrófico. Num último esforço, Marcela agarrou Ricardo pela mão, e eles correram em direção à saída onde Soberano os aguardava, ofegante. Escaparam por um corredor lateral, desviando de pedras que despencavam do teto e chamas que lamberam parte dos tecidos derrubados. A visão era de puro caos, tudo envolto em fumaça densa e faíscas que ricocheteavam no piso úmido. Ao atravessar a passagem para o túnel, Marcela pôde ouvir os gemidos confusos dos guardiões se reerguendo, sem entender se o ritual fracassara ou se a realidade estava se partindo. O som de estalidos metálicos e rochas despedaçando-se encheu o ar. Ricardo tentou olhar para trás, querendo ter certeza de que o dispositivo não poderia mais ser reativado. Porém, o clarão prateado, antes tão forte, passou a piscar freneticamente, como uma lâmpada prestes a queimar. Foi nesse instante que uma densa névoa surgiu, quase como uma fumaça sólida, encobrindo tudo dentro da câmara. O altar desapareceu em meio ao turbilhão branco e prateado, que girava com velocidade, provocando um efeito hipnótico. Ainda do lado de dentro, Leandro se ajoelhou, levantando o rosto para a luz. Um grito de dor e raiva escapou da sua garganta, reverberando na abóbada prestes a ruir. Em meio à névoa rodopiante de energias em colapso, o grito angustiado de Leandro ecoa. O que você fez? Então tudo mergulha na escuridão. Uma lufada de ar frio atingiu Marcela assim que ela recuperou os sentidos do lado de fora das catacumbas. A escuridão havia engolido tudo lá dentro, tomada pelos escombros e a estranha névoa que surgira no instante final. A poeira ainda flutuava em volta do portal de pedra, e o cheiro forte de terra revirada, fumaça e ferrugem invadia as narinas. Cansada, ela se apoiou nos joelhos, tentando retomar o fôlego. Sentia o coração acelerado e os músculos tensos, como se tivesse corrido uma maratona. Ricardo estava ao lado, também arfando. Ainda segurava no punho direito o miolo metálico retorcido que arrancara do artefato. Embora estivesse quente, o objeto já não emitia luz nem vibrava. Estava opaco, como se houvesse perdido toda a energia. Poucos segundos antes, aquela simples peça parecera capaz de desencadear rupturas na realidade. Agora, lembrava apenas um pedaço de sucata velha. Eles se entreolharam, aliviados por estarem vivos, mas ao mesmo tempo atônitos com a intensidade do que acabara de acontecer. Um relincho conhecido ecoou, e ao erguer o olhar, Marcela viu Soberano parado a alguns metros, as orelhas em alerta. O cavalo sacudia a cabeça impaciente, o peito subindo e descendo rápido, sinal de que também sofrera com a tensão. Quando ela se aproximou com passos trêmulos, ele relinchou de leve, como se pedisse confirmação de que tudo ficaria bem. Alguns amigos moradores da região, que haviam ficado nas imediações para ajudar em caso de emergência, se aproximaram com lanternas.
As feições de cada um refletiam uma mistura de espanto e preocupação. Do interior do forte, vinham ruídos de rochas desprendendo e vigas colapsando, mas nada comparado ao estrondo que ocorrera instantes atrás. Parecia que a estrutura interna cedia em pontos cruciais. Provavelmente, toda a câmara subterrânea ficaria soterrada em pouco tempo. "O que houve lá dentro?" arriscou perguntar um dos rapazes a voz hesitante. Marcela respirou fundo. "Aconteceu o que precisava acontecer. Impedimos que o coração de prata fosse ativado do jeito que queriam, mas não temos certeza de todos os detalhes." Ricardo endireitou o corpo, lutando contra a dor nos músculos. "Se alguém ainda estiver lá, não sabemos se conseguiu escapar. Houve uma explosão de luz. E Leandro?" A lembrança de Leandro ecoou na mente de Marcela. A figura dele ao lado do altar, tomado pela raiva e pelo desespero, ainda era nítida. Mesmo com toda a traição e o perigo, ela não conseguia sentir apenas alívio. Havia uma tristeza amarga por perceber que um antigo amigo se deixara enredar numa causa tão sombria. A última vez que o vira, ele gritava algo ininteligível, a fumaça turvando sua silhueta até desaparecer entre as ruínas. "Ele escolheu esse caminho", comentou Marcela, mas sua voz embargou. "Eu só espero que esteja vivo, de algum modo." Ricardo a abraçou com cuidado, ainda segurando o pedaço metálico inerte. Nesse pequeno gesto, compartilhavam a dor e o alívio. Sobreviveram. Acabaram, ao que tudo indicava, com a ameaça iminente, mas as marcas emocionais não desapareceriam tão cedo. Pouco a pouco, um grupo se formou para verificar o perímetro. Alguns tentavam espiar para dentro das passagens, mas não havia visibilidade. Um amontoado de pedras e poeira vedava completamente o acesso. Era impossível saber se todos os guardiões do passado haviam fugido, se alguns ficaram presos lá embaixo ou se ainda persistiria alguma outra entrada secreta. A única certeza era que ninguém voltaria a mexer facilmente naquelas catacumbas. Ao longe, luzes de sirenes indicavam que a polícia fora alertada, provavelmente por moradores que ouviram barulho de desabamento ou que suspeitaram do estranho movimento durante a madrugada. Marcela e Ricardo sabiam que nem tudo poderia ser explicado, mas precisavam, de alguma forma, relatar o que estava ao alcance da compreensão das autoridades. Trocaram um olhar que parecia dizer: "Vamos só contar o básico. É mais seguro não mencionar viagem no tempo ou portais." Afinal, soaria absurdo demais. Ainda assim, o principal alívio vinha do fato de que o artefato não funcionava mais. Aquilo que poderia distorcer a linha temporal, ou até devastar tudo se caísse em mãos erradas, agora era apenas uma casca vazia. Ricardo colocou o metal inerte numa mochila, imaginando se deveria guardá-lo como prova ou destruí-lo de vez. O coração de Marcela doeu um pouco ao ver aquela peça, lembrando-se de como quase a havia lançado para outro tempo, outra guerra, outro pesadelo. "E Soberano?" perguntou ela a um dos amigos num tom suave. "Está bem, só assustado", respondeu o rapaz, apontando o cavalo, que sacudia a crina como se reclamasse de toda a confusão. Alguns se dispuseram a ajudar a apagar focos de fogo e checar eventuais feridos. O cenário era o de uma tragédia por pouco evitada. Rochas no chão, vigas penduradas, pedaços de entulho espalhados. Quem passasse por ali de manhã poderia jurar que um pequeno terremoto abalara o lugar. Difícil imaginar que, naquele exato ponto, quase se abrira uma fresta no tecido do tempo. Com o passar das horas, os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. A luz amena iluminava os rostos cansados de todos os envolvidos. Marcela e Ricardo se sentaram ao lado um do outro sobre um tronco caído, observando a claridade avançar pelos escombros. Pareciam dois sobreviventes de algo bem maior que uma simples aventura. "É irônico", comentou ela, enfim quebrando o silêncio. "Passamos tanto tempo tentando proteger o presente de uma força do passado, mas a sensação é de que tudo está só começando." Ricardo concordou com a cabeça, encarando o sol nascente.
Eu ainda sinto falta do meu avô, mas saber que ele lutou tão intensamente me enche de orgulho. Gostaria de ter podido falar mais com ele se o tempo fosse um pouco mais generoso. Marcela o consolou com um leve aperto de mão. Sabia que as revelações sobre Jorge Nunes pesariam na mente de Ricardo por muito tempo. Por outro lado, havia um consolo na ideia de que o sacrifício do avô não foi em vão. As pistas deixadas, a coragem herdada e todo o empenho de Ricardo culminaram naquele desfecho. Enfim, o perigoso poder do coração de prata parecia neutralizado. Pouco depois, um policial local se aproximou pedindo esclarecimentos. Ricardo, ainda meio zonzo, inventou uma história sobre um grupo clandestino pesquisando artefatos militares que terminou em confronto e desabamento. Marcela confirmou, balançando a cabeça, acrescentando que houvera brigas e ataques durante a madrugada. Os guardas registraram tudo, mas por ora não aprofundaram as perguntas. Acharam plausível que criminosos interessados em antiguidades pudessem estar envolvidos. As informações se mesclariam aos relatos que a polícia já recebera antes sobre invasões e comportamentos suspeitos. Se surgiriam investigações mais detalhadas depois, só o tempo diria. Exaustos, os dois se despediram dos moradores que ofereceram abrigo emergencial, mas acharam melhor voltar para a casa de Marcela, perto dos estábulos, onde Soberano se sentiria seguro. No trajeto, o cavalo seguia numa carretinha, relinchando de quando em quando, como se ainda guardasse a adrenalina do que vivenciara. As estradas estavam vazias naquela hora, e o silêncio dava espaço para reflexões profundas. Chegando ao destino, Marcela soltou Soberano no pasto. Ele trotou devagar, reconhecendo o lugar, visivelmente aliviado de retornar a um ambiente familiar. Ricardo e Marcela foram para a pequena varanda da casa, onde ela guardava arreios e celas, e se sentaram nos degraus de madeira. O sol matinal iluminava o quintal, e a maresia mais ao longe chegava numa brisa suave. Nenhum dos dois parecia saber o que dizer no início. Haviam passado dias correndo, enfrentando perigos, segredos, possíveis portais temporais. Agora tudo estava subitamente calmo. Aquela tranquilidade trazia estranheza. Por fim, Ricardo, com um suspiro, ergueu a mochila que carregava. Abriu o zíper, retirando de dentro a peça avariada do artefato que ele havia guardado. Mostrou a Marcela, que tocou o metal frio e sem vida. "Acho que devemos destruir isso ou... sei lá", sussurrou ele incerto. "Se continuarmos guardando, alguém pode descobrir." Marcela concordou com um balançar de cabeça. "Mas talvez seja prudente mantê-lo por perto ainda um tempo, escondido, para o caso de precisarmos explicar algo às autoridades." "Esse troço não tem mais energia", disse, largando o metal sobre o degrau. "Ou assim esperamos." Eles riram sem muita alegria, mas gratos por tudo ter chegado a um fim. Ao menos, aquele capítulo da história. O corpo de Marcela reclamava por um banho quente e algumas horas de sono. O de Ricardo também. Decidiram que descansariam ali. Depois, pensariam juntos se havia mais alguma ponta solta para amarrar. Naquela mesma manhã, enquanto o sol se erguia mais e mais no céu, Marcela saiu descalça até a lateral da casa para verificar se havia algum estrago visível na janela quebrada, que fora alvo de intimidações antes. Foi então que, ao chegar na beira da areia do quintal, notou um minúsculo brilho prateado. Imaginou ser reflexo de alguma pedrinha ou caco de vidro, mas algo a fez se ajoelhar e escavar a areia. Era um pedacinho metálico do tamanho de uma unha, com inscrições quase imperceptíveis. Ela ergueu o fragmento contra a luz do sol, o coração disparando. Parecia uma lasca do mesmo material que compunha o cilindro do artefato. Não deveria estar ali. Ou talvez, de algum modo, tivesse se desprendido numa das muitas fugas e lutas recentes. Fosse como fosse, Marcela percebeu que aquele resquício era uma lembrança do que tinha ocorrido. Uma prova de que, mesmo enterrado, o passado poderia ressurgir. Ela engoliu em seco, olhando para o metal e depois para o mar, que se estendia a alguns quarteirões de distância. Lembrou-se de Soberano cavando a areia no primeiro dia de toda aquela aventura,
a caixa metálica emergindo do nada e de como sua vida jamais seria a mesma dali em diante. Guardou com cuidado o fragmento na palma da mão, o corpo tomado por uma sensação agridoce de alívio, misturado à percepção de que certos segredos nunca desaparecem por completo. Marcela percebe um brilho tênue na areia, enquanto o sol reflete em algo pequeno e prateado. Ela se ajoelha e o pega. Um pequeno fragmento da coração de prata. Seu coração pula uma batida quando ela percebe que o passado pode estar enterrado, mas nunca se foi de verdade.